Podemos começar. De novo, né, retornando aqui a nossa eletrodinâmica não linear, não a nossa, as nossas eletrodinâmicas não lineares. Estou colocando aqui o que está aqui quadro, tchau, tá? Se você puder mostrar esse quadro e agora aquele quadro ali, só um instante. Então, esses dois quadros que o nosso colega José Luiz Tchau está mostrando são os dois quadros que ilustram o final da aula passada, a nossa reunião, depois é a aula 13, né? 13, sim, está certo. Isso aqui é o final da aula 12. Então, nós temos um lagrangiano geral, que depende daqueles invariantes que nós já vimos definido, né? O F, que é o meio de E2 sobre C2 menos B2, né? E o G, que é o E sobre C escalar B. Então, a partir desses dois invariantes relativísticos, a gente faz uma expansão em torno de um campo de fundo. Então, o que nós fizemos? Decompusemos, né, o nosso campo elétrico num campo de fundo, que é dado, né, nós não cogitamos as origens, é um campo elétrico de fundo, pode ser dependente da posição e do tempo, e o campo que se propaga, o campo propagante que a gente quer estudar. É o laser que está se propagando no meio, onde há um campo elétrico externo, E0, e um campo magnético externo, P0, e o E pequeno e o B pequeno são os campos da onda que se propaga nesse meio. Então é isso que está aqui. Feito isso, a gente fez a decomposição do F em torno do fundo. Então esse fundo aqui é tudo só fundo. E o que se propaga é o E pequeno, B pequeno, e o F pequeno, que é o meio de E2 sobre C2 menos P2, e o G pequeno, que é E sobre C escalar, tudo pequeno. Propagando aqui. E aí nós fizemos a simples expansão de Taylor, né, do Lagrangiano, da densidade de Lagrangiano, como uma função de duas variáveis e definimos esses coeficientes. Tudo isso aqui é calculado no background. Lembrando as unidades. Nosso Lagrangiano, né, tem unidade de Joule por metro cúbico, densidade de energia, né? E o F, esse F aqui tem dimensão de campo magnético ao quadrado, então sobre Tesla ao quadrado, aqui sobre Tesla ao quadrado. E o F ao quadrado e o G ao F2 e G2, aqui eu tenho dois F's e dois G's no denominador, então aqui é Joule por metro cúbico por Tesla à quarta, Joule por metro cúbico por Tesla à quarta, Joule por metro cúbico por Tesla à quarta potência. E aqui é Joule por metro cúbico por Tesla ao quadrado. Fizemos a expansão e aí, no final da aula passada, a gente organizou o nosso Lagrangiano até segunda ordem. Aqui a gente vai colocar assim, mais agora termos de ordens mais altas, né? Ordens mais altas e LB. Porque nós já tínhamos falado, motivado, que Lagrangiano quadrático nos campos gera equações de campo lineares. Né? Então está aqui. Todos esses campos aqui, nós estamos trabalhando sempre com a suposição de que nada aqui é constante. Então, esses coeficientes, C1, C2, D1, D2, D3, eles são função do fundo, né? Campo de fundo. Mas o campo de fundo, em princípio, não é constante. Então, todos esses coeficientes também seriam, em princípio, funções de T e de X. Por quê? Porque eles são função dos campos de fundo. Depois, nós vamos fazer as particularizações. Em geral, se trabalha com campos de fundo constantes. Para muitos aspectos, tratamos apenas de campos de fundo constantes. Mas se não forem constantes, o nosso tratamento ele inclui o fato dos campos de fundo serem variáveis no tempo e não serem homogêneos no espaço. Então está aqui. Esse é o Lagrangiano, então. Escrevemos tudo em ordem E, em ordem B, depois em ordem E ao quadrado, ordem B ao quadrado, tudo aqui é quadrático e B pequeno. Aqui são os termos mistos. É B, tudo termos quadráticos, mas em Mi. Termos quadráticos mistos em EB. Então esse é o nosso Lagrangiano. O que nós instruímos no final da aula passada? Fazer o princípio variacional em relação a φ para obter a equação de Gauss. E fazer o princípio variacional em relação a A para obter a equação de Ampère-Max. Lembrando que as equações homogêneas, né? Faraday-Lenz, a equação de Faraday-Lenz é essa aqui, rotacional de E igual a menos ddt de B. E aí, se eu faço esse splitting, né? Eu vou ter rotacional de E0
mais E pequeno igual a menos derivada temporal do B0 mais o D pequeno. E aí, rotacional de E0 é menos DDT de B0, porque o campo de fundo é um campo eletromagnético. Então, qualquer que seja ele satisfaz a equação de Faraday-Lenz. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui, porque eu tenho a equação de Faraday-Lenz para o fundo. Então, me sobra a equação de Faraday-Lenz rotacional de E igual a menos DDT de B. E a mesma coisa vale para o divergente do campo magnético, né? Porque o divergente de B0 é zero, eu estou supondo que o campo de fundo, claro, é o campo maxwelliano. Então, o campo maxwelliano é um campo que satisfaz as equações típicas de Maxwell, né? Então, o campo de fundo, né? Mesmo que o trabalho, quer dizer, mesmo que a teoria seja não linear, o campo de fundo ele vai satisfazer as equações de Maxwell. Então, o divergente de B0 é igual a zero, então o divergente de D pequeno vai ser zero. Então, quando eu faço esse splitting das equações de Faraday-Lenz e da equação de Gauss do campo magnético, a gente ganha Faraday-Lenz e Gauss magnético dos campos E pequeno e D pequeno. Então, a gente vai ficar rotacional de E pequeno igual a menos DDT de D e divergente do D pequeno igual a zero. Desde que eu não tenha monopólio magnético, né? Bom, agora, as equações de Gauss do campo elétrico e Ampère-Maxwell, a gente obtém pelo princípio variacional, como eu já indiquei da outra vez. Então, o que eu fiz? Antes dessa aula, antes dessa semana, eu fiz os cálculos, né? Deixei até como tarefa para quem quisesse executar e comparar com os resultados que eu obtive. Então, eu vou colocar agora as equações de Maxwell linearizadas a partir do Lagrangiano geral, né? Não linear, considerado em segunda, ou seja, considerado em segunda ordem dos campos que se propagam, ou seja, a linearização da teoria. Então, vamos colocar aqui o seguinte: equações, né? Então, a gente vai colocar equações tipo Maxwell, né? Para o Lagrangiano, vamos colocar assim, não linear geral. Então, inclui qualquer Lagrangiano não linear. Então, Lagrangiano não linear geral, tá? No regime linearizado. Só indicando o seguinte: essa expansão continua, ordem, campos a terceira, campos a quarta. Então, eu parei aqui no curso, né, em ordem ao quadrado, porque eu estou querendo olhar só as equações linearizadas, mas a gente pode ir a ordens mais altas ou menos. Em alguns trabalhos que a gente publicou, nós temos isso realizado até ordens mais altas, né, para poder contemplar a interação fóton-fóton e espalhamento fóton e outros efeitos. Bom, então, o que eu fiz? Princípio variacional para o delta phi. Então, oi? Oi? Aí, uma ordem quântica. Eu vou até a ordem quântica, para poder tirar o espalhamento fóton-fóton. Que a gente vai ter um tempo que é quântico, não é pequeno nem pequeno. Então, fazendo a variação, né, do Lagrangiano, aquele Lagrangiano nosso, em relação ao φ pequeno, então isso aqui vai me dar o Gauss. Gauss, vamos dizer assim, Gauss do campo elétrico. Gauss elétrico, vou colocar assim. Então, a equação de Gauss do campo elétrico que a gente obtém na consideração de que os campos de fundo não são constantes é a seguinte equação: divergente nessa divergência geral, atuando isso tudo igual. Vai ficar C1 é mais D1 sobre C2 é zero. Então, o vetor aqui é o vetor é zero. E aí eu tenho esse produto escalar aqui, é zero. Escalar é mais D2 é zero. D0 escalar é.
C zero, zero, escalar E mais 3 sobre C é zero, zero escalar E e agora mais C2 C pequeno D, C pequeno é a velocidade da luz, né? Menos D1 é zero, zero escalar D, mais D2 é zero escalar D, sobre C é zero, zero escalar D, menos 3 C é zero, tudo isso igual a menos de dimensão. Eu posso colocar menos a dimensão. C1 é zero, mais C2 C é zero. Então, isso aqui faz o papel de uma carga, né, de uma densidade de carga produzida pelo fundo. Então, vamos só recapitular para ver se eu não copiei nada errado. C1 é, mais D1 sobre C2 é zero, zero é, mais D2 zero, zero é, mais D3 sobre C é zero, zero é, mais D3 sobre C D zero é zero é, mais C2 CD menos D1 é zero, zero D, mais D2 B0 é zero D, mais D3 sobre C é zero, zero B, menos D3 C D0 é zero B igual a zero. Bom, vamos pensar o seguinte, C1 é, né, a gente tem, C1 é a derivada do lagrangiano em relação a F. Né? Então, C1 é derivada do lagrangiano em relação a F. Então, isso aqui é Joule por metro cúbico, eu colocando só para das unidades, Joule por metro cúbico dividido por Tesla. Né? E aqui eu tenho o campo elétrico. Então, as nossas unidades vão ser Joule, né? Campo elétrico, vamos pensar assim, campo elétrico é C vezes campo magnético, que é Tesla. Então, na verdade, as nossas unidades vão ter que ser uma espécie de C, velocidade da luz, vezes Joule por metro cúbico, né? Esse termo aqui, né? Que esse C1 é, C1, só para fazer só o controle das unidades, C1 é a derivada do lagrangiano em relação a F. Então, o lagrangiano é Joule por metro cúbico. E o F está medido em Tesla. Isso é o C1. Né? Tesla ao quadrado, né? O campo, F é campo magnético ao quadrado. Então, esse F aqui é o Tesla ao quadrado. Tá? Vai ser a unidade do C1. O campo elétrico é volt por metro. Mas o campo elétrico ele tem a unidade de C vezes B. Então, ele tem uma velocidade da luz vezes um Tesla. Então, é como se esse Tesla aqui cancelasse com esse. Então, a gente vai ter sempre a unidade de lagrangiano vezes C sobre Tesla. Então, vamos ver, então, D1 sobre, então, esse é 0 sobre C. É 0 sobre C, faz o papel de um campo magnético. T1, vamos lembrar, T1 já é a derivada segunda em relação a F. Então, se o T1 é
Joule por metro cúbico, que é o lagrangiano. Mas aí é derivada em segundo, então tem 2F no denominador, então tem 10 na quarta. Então essa aqui é a unidade do D1. D1 é Joule por metro cúbico por 10 na quarta. Aí nós temos essa velocidade da luz ao quadrado. E sobre C é D. E sobre C é D. Então aqui eu produzo 2 testas. Produzo aqui. Tesla daqui e Tesla daqui. E aqui sofre um campo elétrico, né? Que é C vezes Tesla. Então no final do dia, a gente vai Tesla terceira sobre Tesla quarta, então Tesla no denominador, vezes C, já está certinho. Então, esse termo aqui, apesar de ser estranho, tem a mesma unidade que esse. A mesma coisa esse aqui, porque D2 vai igual ao D1. E esses dois 6 aqui, então esse termo tem a mesma unidade, esse aqui. Então a gente está observando, né, D3 aqui, E sobre C é D. Então vai ser a mesma coisa. Então todos esses termos, estou só fazendo o controle. Se for olhar, né, esses 6 no denominador ou C no numerador, está me dizendo sempre que nós temos C2 aqui. C2 é a derivada de R em relação a G. Então é Joule por metro cúbico, deixa eu apagar. Então, C2 é Joule por metro cúbico dividido por G, que é Tesla ao quadrado. C é a velocidade da luz, CD, né? Então aqui eu vou ter C vezes um Tesla. Então esse Tesla aqui cancela com esse Tesla. No final do dia eu tenho Joule por metro cúbico dividido por Tesla vezes C, que é a unidade de todos esses termos. Então, todos esses termos aqui, claro, por uma questão de homogeneidade, tem que ter a mesma unidade. Então, é como se todos esses termos dentro da divergência, eles têm dimensão de Joule por metro cúbico dividido por Tesla vezes a velocidade da luz. Então, quem quiser controlar, né, vai ver que todos esses termos estão certinho dimensionalmente. E desse lado aqui é a mesma coisa. C1 é Joule por metro cúbico por Tesla ao quadrado. Isso aqui é C vezes Tesla, fica tudo igual. O que é importante notar que o fundo, né, o campo de fundo, se ele for constante no tempo, se for homogêneo no espaço, não tiver divergência, né, não depender da posição, for um campo constante, o E0 e o V0, a divergência do C1 vai ser constante, o C2 vai ser constante, esse termo é zero. Então, isso aqui me dá as equações de Maxwell do vácuo se o fundo não for homogêneo. Mas se o fundo depender da posição, não for homogêneo no espaço, esse termo contribui. Então é como se o fundo ele fizesse o papel de uma densidade de carga, né? Tá? Mas então essa é a equação de Gauss do campo elétrico. Lembra-se que está tudo dentro da divergência. Então C1 não é constante, claro, o campo que se propaga não é constante. Esses coeficientes C1, C2, P1, P2, D3 não são constantes. A única coisa constante que tem aqui é a velocidade da luz, o Czinho pequeno, né? Então, agora, depois nós vamos fazer a particularização. E se o fundo for constante? Se não houver campo elétrico externo, então esse termo vai embora, esse termo vai embora, a gente vai reduzindo, vai ter situações mais simples. Se não houver campo elétrico externo, se não houver campo magnético externo, só houver campo elétrico externo, ou se houver só campo magnético externo. Se os campos forem constantes, reduz mais ainda. Depois nós vamos simplificar, mas o que é importante é que eu não estou levando em conta que nada seja constante. Então, tudo depende do tempo e do espaço. Tá? Então, essa é a equação de Gauss. Depois a gente já falou. Oi, pode falar. Está com uma equação de eletromagnética. Isso. Você diria que o vetor polarização Isso. É tudo à direita do E ali. Exato, é tudo que está ali. Porque a gente vai escrever, depois nós vamos chegar no vetor de deslocamento, né, para pegar o vetor de polarização. Divergência de D, em geral, a gente faz divergência do vácuo. Divergência de D igual a zero. Quem é D? Né? D vai dizer, eu tenho que definir esse D a partir desse E. Então, claro, já nós vamos falar do vetor de polarização, claro. Mas assim, a ideia é justamente essa. Eu tenho E aqui, E aqui, E aqui. Mas aí agora você vai começar a observar que o vetor de polarização vai depender do campo magnético externo. Isso aqui vai fazer um papel, né? E você vai ter não mais um D que depende só. Então, o que é o D, né? A gente geralmente escreve assim: o D vetor é aquela matriz epsilon vezes o campo elétrico. Agora a gente vai ter um termo novo, que vai depender do campo magnético, que é a polarização, ou seja, a permissividade do vácuo, ela vai começar a depender do campo magnético externo também, vai depender do campo magnético. Ela não vai ser só função do campo elétrico. Então eu vou ter uma polarização que depende do campo elétrico e do campo magnético. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas é a partir daqui que eu vou tirar a polarização. Oi, pode falar.
Eu te pergunto assim, você está com um modelo. É um modelo eletromagnético. Então, o que é eletromagnético? O campo eletromagnético e misturando entre eles. Isso. Daí vem dizer a mistura. Se ela pode ser outra, ou se ela pode ser qualquer. Entendeu? Daí você diz, bom, tem que aparecer polarização. Isso. Daí você aparece com polarização. Daí tem que existir também um exame de se aquela é grande demais, será que ela mistura demais, coisa desse tipo. Então, quer dizer, eu gosto de cada abertura que tem, quer dizer, campo eletromagnético, abertura de uma forma ótica. É algo que você tem campo eletromagnético, vai ter que ter polarização, e vai ter que mistura entre campo elétrico e magnético. Isso. Daí você vai ter que fazer uma leitura da transformação. É o que nós vamos ver posteriormente, né? Quando a gente começar a colocar campo constante, vai ficar mais claro que eu vou tirar o FJ, né? Quer dizer, a gente vai tirar um vetor de permissividade, tensor de permissividade elétrica, que vai depender tanto do campo elétrico externo, em princípio, quanto do campo magnético externo. Então, agora eu vou ter permissividades e permeabilidades, ou seja, polarizações que são função dos campos. Eu não tenho meio material. O que eu fiz foi usar o elétrico, nós trabalhamos com o eletrodinâmica não linear, tem Lagrangiano L, mal mostrativo, ele está descrevendo o campo eletromagnético no vácuo. Eu não coloquei corrente externa, nem cargas externas. Ele é o vácuo, nesse vácuo eu tenho um campo. Quer dizer, o meu problema é esse. Eu tenho um campo eletromagnético é zero, V0, né, usando o vácuo, e tem a minha onda se propagando aqui. Então esse é o meu problema. Eu tenho a onda eletromagnética que carrega o Ezinho e o B pequeno, né? Essa onda eletromagnética está se propagando nesse meio, onde tem um campo zero e zero. Mas eu não tenho meio material, eu tenho vácuo mais campos de fundo e a onda se propagando aqui. Então, o fato da não linearidade estar trazendo uma polarização é porque o vácuo não está se comportando como meio material. Esse campo elétrico é zero, esse campo magnético de fundo é zero. Impostos ao vácuo, eles fazem o vácuo reagir como se fosse um meio material quando essa onda aqui se propaga. E aí a gente vai tirar os tensores de permissividade, de permeabilidade, a magnetização, a polarização. Nós vamos chegar um pouco lá, mas dessa equação a gente já está vendo, ó. Isso aqui é campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. Mas agora começa a aparecer o campo magnético. Então, quando eu for definir um vetor de deslocamento geral, ele não vai ser só função do campo elétrico, ele pode, em princípio, ser função do campo magnético. Claro, se o campo magnético externo for zero, todos esses termos aqui se anulam. Então, eu vou ter um vetor de deslocamento. A polarização vai depender só do campo elétrico. Mas, se houver campo magnético externo aplicado, esses termos aqui podem aparecer. Então, o próprio vetor de deslocamento elétrico vai depender do campo magnético externo. O campo magnético se propaga. Então, isso está em jogo aqui. Então, qual é a física? Qual é a física que está em jogo? A física que está em jogo aqui é a não linearidade, ela já está expressando, né, o fato de que eu tenho efeitos mais fundamentais levados em conta. Quer dizer, quando eu coloco a não linearidade no sistema eletromagnético, mas no vácuo, a não linearidade ela já está levando em conta que o vácuo já não é tão vácuo assim. Eu vou ver alguma estrutura para o vácuo, que é, na verdade, né, a ideia do Dirac, do vácuo quântico, né? Então, tem uma física mais fundamental que, vamos dizer, que governa, né, o que é esse vácuo quântico. Então, quando nós colocamos esses campos externos, o E0 e o D0, nesse vácuo, o vácuo vai revelar a sua estrutura. E aí a onda que vai se propagar aqui com S e D pequeno, ela vai olhar o vácuo já como meio material. Por quê? Porque tem uma física mais fundamental por trás. A gente está falando de uma descrição efetiva. Então, o meu Lagrangiano não linear, geral, né, ele já está revelando que, quando eu coloco esse Lagrangiano não linear para descrever a onda eletromagnética que se propaga no vácuo, mas num vácuo permeado por campos de fundo, esses campos de fundo vão excitar o vácuo
E aí a minha onda eletromagnética não vai ver o quarto, ela vai ver o meio material fazendo o papel desse quarto. E agora, por aí, equação de Ampère máximo. Equação de Ampère máximo a gente faz, tá? Então a gente tem Gauss, né? Aí lá, nós tínhamos falado aqui, rotacional do E, escoamento do DDT, e divergência de D igual a zero. Né? Agora a gente vai chegar na equação de Ampère máximo. Então eu vou colocar aqui, ela vai ter a seguinte forma, ela é bem trabalhosa. Rotacional. A equação de Ampère máximo tem essa estrutura aqui, vamos dizer, rotacional do campo H, geralmente a gente escreve assim, né? DDT do T. Ela vai ter essa estrutura rotacional do setor magnético, a derivada temporal do setor elétrico. Essa é a estrutura da equação de Ampère máximo. Então, vamos ver como é que ela vai ficar agora, quem vai fazer o papel desse H e desse T. Então, vamos ver o rotacional. Agora aqui, vamos ver. C1B menos D1. E agora vai começar. D0. D0 está lá. Toda parte tem campo magnético. Menos D2 sobre C2. É 0. D3 sobre C. D0. D0 está lá. D3 sobre C. D0. D0 está lá. Então tudo que tem B. Agora vai entrar abaixo do campo elétrico. Menos C2 sobre C, campo elétrico. Mais D1 sobre C2, D0. É 0 com elétrico. Menos D2 sobre C2. Sim, a não linear, sei. É interessante comparar com os dois campos. Sim, exatamente. Porque a tentativa de CD máximo, né? Sim. Quando vamos dizer, como você mistura no material campo elétrico e magnético? Que Marx já começou com a lei de Faraday. Exatamente. Será que isso é uma coisa bem mais recente? Como a não linearidade mistura. A não linearidade mistura muito mais ainda. Exatamente. Então vamos lá. Agora a parte corrente, a parte do D. E aí a gente começa a ver, ó, C1 sobre C2, a gente vai começar a ver que o que vai aparecer aqui na derivada temporal é exatamente esse D que está aparecendo aqui, a menos do tal, a menos desse setor. C1 sobre C2 é mais D1 sobre C4 é 0, é. Mais D2 sobre C2. Esses E0 e B0, eles sempre são constantes? Não necessariamente, eu estou falando, nós estamos tratando como se não fossem constantes. Agora, se nós fizermos, se eles forem constantes, eles vão sair da derivada, aí vai simplificar bastante a vida. Depois a gente vai falar sobre isso. O limite de campos externos constantes. A polarização pareceria assim como, vamos dizer,
um aumento do campo. Exato. Exatamente. É uma modificação. Dá um Esticar, modifica o campo. Eu vejo uma primeira diferença. De quê? Porque você entra com a polarização como uma modificação do campo. Exato. Quando você bota mais campos, você entra com uma polarização como um campo produtivo. Ah, sim, entendi. Uma coletivação. Sei. Utilização de campos potenciais. Você também aí parece tornar uma legislação do lado esquerdo da equação. Exatamente. Do lado esquerdo. Então tá. Deixa eu ver se eu consegui certo aí dos meus apontamentos. C1B menos D1 D0B menos D2 sobre C D00B mais D3 sobre C D00B mais D2 sobre C D00B. Menos C2 sobre C mais D1 sobre C D00B menos D2 sobre C D00B mais D3 sobre C D00B. Agora DDT, C1 sobre C2 mais D1 sobre C4 mais D2 sobre C3 mais D2 sobre C3 mais C2 sobre CD menos D1 sobre C2 mais D2 sobre C3 mais D3 sobre C3 menos sobre C3 aí tem esse termo aqui que agora tudo depende do fundo. Espécie de corrente de deslocamento de fundo e aqui uma corrente externa. Você faz papel de um J, de uma densidade de corrente vetorial gerada pelo fundo. Agora, só uma coisa, prestando atenção numa coisa. Se nós tivermos Maxwell, quando é puramente Maxwell, é tudo zero, menos o seu 1. No caso de puro Maxwell, né? O dinâmico de Maxwell, o lagrangiano, só botar aqui. O lagrangiano é 1 sobre 0 F. Esse é o lagrangiano de Maxwell. Então, no caso de Maxwell, só tem derivado do lagrangiano em relação a F, que é 1 sobre 0. Então, por exemplo, esse C1 aqui fica 1 sobre 0. Né? E aqui, então, tudo isso aqui é 0, então eu teria 1 sobre 0 divergente de E igual a 0. Né? Vamos colocar assim. Deixa eu colocar 1 sobre 0 tá certo. Né? Então, se eu tiver do lado direito, se ele tivesse uma densidade de K, quer dizer, isso aqui faz o papel do campo externo. Então, quer dizer, deu divergência de E igual a 0. E no caso de Maxwell também, o C1 é 1 sobre 0. Então, rotacional de D, né, igual a esse termo aqui. 1 sobre 0, aí C1 é 1 sobre 0, significa ε0 né? Então eu teria no caso de Maxwell puro, só tem o C1. Então eu teria rotacional, C1 é 1 sobre 0, então 1 sobre 0B, igual a 1 sobre C2, que é 0, ε0, C1 é 1 sobre 0, esse aqui é 1. C1 sobre C2 Então, no caso de Maxwell, né, eu só tenho, vamos dizer assim, 1 sobre 0, que é o C1. Então, tudo isso aqui é 0. Então, eu estou só recapitulando que a gente obtém Maxwell. Se eu pegar rotacional, a gente vai ter rotacional de C1, que é 1 sobre 0, B,
Depois todos esses coeficientes são zero, só sobra esse. Vai ficar ddt de C1, que é 1 sobre N0, 1 sobre N0, C2, e aqui eu tenho o E. Então, esse N0 cancela com esse N0, e aqui o rotacional do B igual a 1 sobre C ao quadrado derivada temporal do E. Então, a gente reconstitui o ampere máximo do máximo, o ampere máximo do máximo, como deveria ser. E aqui, esse C1 é 1 sobre N0, a gente tem divergência de E igual a zero. Isso tudo, claro, não vale, né? Perfeito. Então, eu vou ter agora, vamos ver o seguinte. Vamos lá, o que eu queria olhar agora. O que nós obtivemos aqui, o vetor de deslocamento, né, ele deve estar todo aqui dentro dessa divergência. Ele é o que tem que aparecer aqui. Então, a gente está observando o seguinte, ó, o primeiro termo aqui é C1 sobre C2 é. Aqui é C1, então tem só um C2 aí. Depois, eu tenho D1 sobre C4, ali D1 sobre C2. Então, a gente pode ver o seguinte, que isso que está dentro da divergência é o que está dentro dessa derivada temporal, claro, está menos do C2. Se eu fatorar aqui 1 sobre C2, se eu colocar aqui esse 1 sobre C2 em evidência, eu posso fazer assim, coloco aqui 1 sobre C ao quadrado em evidência. Eu tiro esse C ao quadrado aqui, esse C4 fica C2, esse C2 desaparece, fica só D2, isso aqui fica 1 sobre C, isso aqui fica 1 sobre C. Eu coloquei 1 sobre C2 em evidência. E aí, se eu coloco 1 sobre C2 em evidência, aqui vai ficar C2 vezes C. Aí, aqui esse 1 sobre C2 sai, esse 1 sobre C2 sai, aqui fica 1 sobre C, aqui vai aparecer um D3C. E aí, se a gente olhar, ó, o que está aqui dentro dessa derivada temporal é exatamente D1, não, C1 é mais D1 sobre C2 é 0, é 0, é, mais D2, D0, D0, é, mais D3 sobre C é 0, D0, é, mais D3 sobre C, D0 é 0, é, mais C2, CD, menos D3, menos aqui é D1, é 0, D0B, mais D2, blá, 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 mais D3 sobre C, menos D3. Então, sai, já é uma prova, quer dizer, eu estava procurando maneira de ver se eu errei. Então, o fato desse D aqui aparecer exatamente aqui, já está dando cheque. E outra coisa, eu chequei essas equações aqui no curso, eu estou fazendo tudo em forma de campo eletromagnético aberto. Eu fiz todos esses cálculos na formulação covariante também, para bater. Então, eu fiz tudo na formulação covariante. No final da formulação covariante, eu passei pela notação de euclidiano e bateu. Então, eu estou querendo dizer, quem fez a tarefa, né, espero ter encontrado esse resultado e aquele resultado. Eu fiz esse resultado, eu obtive esse resultado de dois modos distintos. Usando a formulação euclidiana, como eu fiz aqui, em termos de campo eletromagnético, ou usando a formulação covariante, fazendo tudo no espaço de Minkowski, em termos de F menino. Fiz tudo em termos de F menino e no final tirei os componentes, bateu. E a outra coisa que dá sempre uma garantia do nosso resultado, tá certo? É que a divergência desse campo que está aqui, esse campo que está nessa divergência, é o mesmo campo que está nessa derivada temporal. Isso está mostrando o seguinte, que a gente tem essa expressão aqui, é como se tivesse um rotacional de um H, né, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do B. Porque o D, 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do B. E quem é o D? É o que está dentro da divergência. Divergência de D, o vácuo, igual a zero. Vou colocar assim, dessa forma. Vamos pensar aqui uma outra coisa só. Aqui. Então, quando a gente coloca, eu não coloquei correntes externas, a gente colocou o vácuo, não estou no meio material. Claro, o vácuo vai se comportar como meio material por causa da presença dos campos externos. Mas se eu tivesse começado com as equações de Maxwell, já com fontes externas também, né, a gente geralmente sabe que a gente, quando escreve as equações de Maxwell, a gente escreve assim, lagrangiano, né? Aqui, vai ficar mais visível. Quando a gente pega na Lagrangiano de Maxwell, aí está aqui, 1 sobre V0F, né? Então isso aqui é 1 sobre 2V0, que é 2 sobre C2 menos V2. Esse é o Lagrangiano de Maxwell. Se eu colocar corrente, né? Aqui a gente coloca menos ρ vezes φ
esse Mi0 C2 no denominador, esse aqui vai C2 vai me gerar um epsilon0. Então, eu ganho aqui o bolso. Quando a gente tira as equações de máximo com fonte, a gente ganha que a divergência de E igual a ρ sobre epsilon0. Por quê? O epsilon0 está aqui. Mi0 vezes C2 é um epsilon0 aqui em cima. E daí vai dar um epsilon0 aqui embaixo. Na equação de Ampère-Maxwell, a gente ganha o Mi0J. Esse Mi0 que está no denominador, ele migra para cá. Então, a gente obtém dessa forma aqui, a gente obtém as equações de Maxwell tradicionais. Divergência de E igual a ρ sobre epsilon0 e rotacional de V igual a 1 sobre C ao quadrado, PDT de E mais Mi0J. É o que acontece aqui. Então, quando eu faço o princípio variacional, né, eu vou gerar, naturalmente, né, a gente gera a gente gera esse ρ sobre epsilon0 e esse Mi0J. Né? Então, se eu tivesse, feito tudo, né, aqui na formulação não linear, tivesse introduzido a corrente, as cargas, as correntes externas, né, eu também obteria aqui mais, aqui eu obteria alguma coisa acontecendo mais, aqui esse C1 aqui eu sobre Z0, eu deveria obter aqui, tem aquele 1 sobre C2, eu deveria obter aqui Mi0, que é Mi0 sobe, Mi0 C2, que é um epsilon0. Então está certo. Esse C1, no caso do Max, é 1 sobre Mi0. Né? Então, e aí eu tenho aquele C2. Então vai aqui aparecer alguma coisa como C2 vezes Mi0 vezes ρ. Mas C2 é 1 sobre epsilon0 Mi0. Então, isso aqui me daria ρ sobre epsilon0. Então, se eu tivesse colocado uma corrente, uma carga externa, né? Uma densidade de carga, já no começo tem uma densidade de carga, além do campo externo, tem uma densidade de carga. Aqui apareceria Mi0, apareceria C2 vezes ρ. Esse C2 é 1 sobre Mi0 epsilon0. Mas esse C1, ele vai carregar aquele Mi0, 1 sobre Mi0, que vem para cá. Então, automaticamente vai esse C2, né? Quando eu substituir o C1 pelo valor que ele tem, aqui vai, juntando com esse C2, vai aparecer, o C1 é 1 sobre Mi0, e aqui vai aparecer C2 vezes Mi0, que é o ρ sobre epsilon0. Então, se eu tivesse colocado cargas externas, podemos colocar assim, como é que eu corrijo essa equação? Ficaria aqui C2 vezes a densidade de cargas externas. Mas como eu estou considerando vácuo, eu não tenho essas cargas externas. Mas se eu tivesse cargas além do campo de fundo, eu tivesse cargas externas, aqui apareceria esse C2. E aí eu digo, isso vai reconstituir direitinho a equação de Maxwell, porque esse C1 ele vai carregar aquele 1 sobre Mi0. Da onde é que vem esse C2? Esse C2 vem das equações de campo, eu estou fazendo variação aqui. Então tem 1 sobre C2 no denominador. Portanto, Mi0 vezes C2 no denominador é um epsilon0 no numerador. Eu poderia escrever isso aqui, deixa eu escrever de novo isso aqui. Eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira: 1 meio de epsilon0 é 2, menos 1 meio, 1 sobre 2 Mi0 e 2. Isso aqui é o lagrangiano de Maxwell. Então, quando eu fizer o princípio variacional do φ que está aqui, eu tenho esse epsilon0 aqui em cima. E aí, aqui, quando eu fizer a variação do φ que está aqui e a variação do φ que está aqui, vai aparecer automaticamente o ρ sobre epsilon0. Aqui. Só que nesse caso, a gente está deixando, em vez de botar o epsilon0, eu deixei 1 sobre 2 Mi0 C2, né? Porque nós tínhamos aqui, posso escrever assim ou posso escrever assim, Mi0 C2, é 2 sobre C2. Observe também uma coisa que é importante, né? Sempre que aparecer o campo elétrico, ele tem que estar sobre C, né? Então, aqui eu tenho D1 sobre C2, E0 sobre C2, aqui eu tenho dois campos magnéticos no campo elétrico. Está sempre assim, sempre essa estrutura que está garantindo a dimensionalidade. Então, quando eu faço o princípio variacional dessa forma, eu vou variar o φ que está aqui e o φ que está aqui, eu vou obter ρ vezes Mi0 C2. Mas ρ vezes Mi0 C2 é 1
sobre ε0. Então, se eu colocar cargas externas, o termo certo que vai aparecer é esse aqui, C2 vezes ρ externo. E se eu colocar corrente externa, vai aparecer um termo novo aqui. E vai ser o J. Né? Aí eu tenho, porque eu vou ter C1 lá, eu vou estar olhando para cá, 1 sobre zero, então aqui vai aparecer o J. Mas aí, justamente, o 1 sobre M0 que está aqui, ele vai acabar chegando aqui em M0 já. Então, assim, essa que ficaria a estrutura, se eu tivesse correntes externas. Isso aqui é uma corrente externa e aquilo lá é uma densidade de carga externa. Nós não estamos colocando isso. Mas se tivéssemos colocado, eles teriam que aparecer dessa forma. C2, ρ externo e o J externo. E aí, combinando justamente aqui com esse de zero, né? Esse C1B, né? Ele vai carregar 1 sobre 0. 1 sobre 0. Tá certo? E aí vai dar a corrente de 0 certinho. Tá bom? Bom, então só para terminar agora. Então, é isso aí. Então, as equações linearizadas em presença de fundos não constantes são essas aqui. Agora, só chamar a atenção agora para finalizar, eu vou fazer depois, né? Vamos começar a fazer as considerações em que os campos de fundo sejam constantes. Então, só para recapitular, né? Fizemos a análise das dimensões, todos os termos estão com as dimensões certinhas. Botei esse 1 sobre C2 aqui, impedância, né? Ficou assim, tá? E as cargas, e aí a gente pegou aqui esse C2, o externo, tá? E aqui esse J. Perfeito. Então, agora, antes de começar a fazer as particularizações, tem que se ver como está, vai. Tem que se ver, tá? A minha questão sobre a não linearidade é uma questão que, digamos, eu acho que o que a gente chama de carga, corrente, não deveria ser um carro, assim, mas é uma coisa dependente do campo elétrico magnético. Certo. Uma não linearidade, ela deveria ter dado uma polarização, dependente do campo elétrico. Pode falar, eu estou te ouvindo, bem? E uma corrente, uma carga também dependente do campo elétrico. Então, essas variáveis que em Maxwell, vamos dizer, são assim, polarização e magnetização, o Maxwell é colocado à mão. Certo. A carga elétrica e a corrente elétrica são colocadas à mão, externa. Isso. Então, o Maxwell trabalha com o campo elétrico, mas com duas inserções, vamos dizer, fora dele. Duas inserções materiais, vamos colocar assim. Nós estamos entendendo que Maxwell vai trabalhar com o campo eletromagnético. Certo. Exatamente seria isso. Então, a não linearidade, para mim, surgiria para você pegar a polarização e a magnetização e transcrever em termos de campo eletromagnético. Como você colocou aí. Agora, também as cargas e as correntes, quer dizer, que seria você pegar do lado direito da equação, também em termos de polarização, em termos de campo elétrico e magnético. Então, por exemplo, mas vamos dizer aí, quando você faz a tua ideia de pegar o E2 pegar o máximo. E2 menos B2, levando a potência. Ah, tá legal, pegar potências mais altas. Você não linearia, você linearia. Não linearia. Através disso. Não sobra, me parece, uma maneira de colocar no lado direito isso. Sei. Daí eu te pergunto, você não acha que no lado direito deveria ter uma não linearidade que fosse colocando a carga e a corrente em termos do campo elétrico? Sei, eu pensaria o seguinte, por que a não linearidade? Eu vou entender, né? Eu vou entender, olha só, o que está aparecendo aqui do lado direito? Está aparecendo esse termo aqui, que depende, isso aqui vai fazer o papel, é como se eu tivesse duas, não estou colocando a corrente externa, mas assim, o fundo, a não linearidade faz com que esse fundo me produza duas correntes externas. E aqui me produza essa densidade de carga externa. Uma divergência de D, isso tudo aqui vai fazer o papel de um certo voo. Quem é o voo? A densidade de carga é alguma coisa que está vindo dos campos externos. Né? E aqui eu vou ter novas densidades de correntes que estão vindo também dos campos externos, pelo fato de eles serem variáveis.
Então, com campos externos variados, eu vou naturalmente gerar termos novos que vão estar me dizendo que tem uma corrente que está se propagando nesse par, às custas, né, da variação dos campos externos, dos campos de fundo. É isso que eu estou vendo aqui nessas equações. Tá? É isso aqui que eu tomei nota. Eu modifiquei uma coisa em relação às notas que eu escrevi, mas eu vou deixar assim. Se alguém que está assistindo o curso agora, tiver alguma discrepância em relação ao que eu fiz, pode me escrever que eu mando as minhas notas, né? Mas de qualquer maneira, eu estou querendo dizer que eu cheguei isso de dois modos distintos. Eu fiz desse modo, como a gente está apresentando aqui, fiz pela forma covariante, que é um pouco mais econômica, mas que dá um certo trabalho na hora de projetar em campos euclidianos. E depois também verifiquei, quer dizer, o fato de que tudo está batendo é o fato de que esse B que aparece aqui, com todos esses campos, ele tem que ser igualzinho ao que está aqui. Então isso aí já dá uma certeza de que o caminho é esse. Tá? Mas se houver discrepância, pode escrever que eu mando as minhas notinhas. Você pode falar, tá? Você, quando via um termo assim, tipo F mini, ani, F mini, com J, F mini, ani. Mas isso aqui está sobrando um índice. No Lagrangiano, isso ou na equação de campo? Na equação de movimento. Um termo novo, né? Você está dizendo que poderia aparecer alguma coisa assim, dmi, fmi, né? Do lado direito apareceria alguma coisa como fmi, tem que sobrar o índice de fmi, ani, algo assim. Então, a gente está discutindo aqui de uma maneira muito solta aquilo, não se chama Rádio Brasil, né? Canal Professor Global? Rádio Nacional. A Rádio Nacional que tinha antigamente essa aí. Pegou isso. Pegou? Final dos anos 50. A gente pegou, para o pessoal entender, era música, né? A primeira coisa de música. Cantores brasileiros. Bom, então aqui na Rádio Nacional Professor Global, ainda discutindo a questão da além de Marx com longitudinalidade. Então você está mostrando uma maneira, existe outra maneira, 16 maneiras que fala, né? Daí a pergunta que tem, será que aquela equação ali, você colocou no quadro de agora, aquela não devia ser a equação mestra? Aquela lá em cima? Aquela lá em cima. Pelo menos para o lado direito. Mas assim, só porque tem alguma coisa que a gente tem que acertar. Porque se aparecer esse termo aqui, isso aqui pega a simetria de Gauge. Não, vamos admitir que um dia, uma hora, você obtenha isso de forma invariante de Gauge. É invariante de Gauge. Assim, mas digamos, como um ponto futuro, você, o eletromagnetismo não linear, esse termo ali está esperando. Porque ele dimensionalmente está correto, tem a variável do lado esquerdo da equação e tem a presença do amino, do fósforo. Então, quer dizer, para mim, esse seria, vamos dizer, esses 16 modelos que se fala não linear, a pergunta que eu faria para eles é falando de qualidade. Mas esse termo para mim seria. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente tem que entender o eletromagnetismo como uma coisa onde o campo eletromagnético ele antecede a física newtoniana de massa, carga, essas coisas tipo, e coloca o mundo sob campo elétrico magnético. Eu acho que hoje em dia a gente vê a nossa civilização. Não sei se você sabe que 70% do PIB é baseado em física tecnologia quântica. Bom, o que a gente observa hoje em dia é uma crescente influência do campo eletromagnético nos acontecimentos. Essa guerra em Ucrânia
é cheia de interferência eletromagnética. O tempo todo, né? Detetor de mísseis, tudo isso ondas de radiação. Então, o que está fazendo o nosso mundo se desenvolver seria campo eletromagnético. E o que a gente nota é que é um campo eletromagnético além de Marte. E daí ele, vamos dizer, a ideia é que ele não linear. Daí então. Novas propostas de eletrodinâmicas não lineares, claro. Essa eletrodinâmica não linear é mais tradicional porque ela é toda baseada em campos elétricos e magnéticos que são invariantes de Gauge. Então a formulação dela não é feita diretamente em termos de potencial. Você poderia perguntar, e se eu pegar uma eletrodinâmica não linear geral com um termo de massa por fora? Eu poderia pegar uma eletrodinâmica L, que depende de F e de G. Eu posso acrescentar aqui o termo tipo próprio, né? Um termo que fosse mais e meio, né? Importa mais e meio, por exemplo, eu vou colocar aqui meio de si a mi, eu vou colocar termo de próprio aqui, também quebrei esse termo de Gauge. Ou então também eu poderia pensar, eu acoplo esse lagrangiano aí, quer dizer, o campo elétrico, o campo eletromagnético está aqui, né? O nosso aqui. Eu poderia também acoplar um campo escalar, tipo Higgs, aí tem quebra espontânea de simetria. Eu estou trabalhando com um campo, a teoria não linear, mais limpa possível, que é essa aqui, variante de Gauge, escrito com um GFG. Agora, por exemplo, a tua formulação, se você tem essa formulação do eletromagnetismo de 4 campos, né, mais, menos, zero, fora, ela é não linear e ela apresenta explicitamente termos de potencial. Então ela não cai nessa categoria aqui. Então essa aqui é uma categoria de eletrodinâmicas não lineares. Então, existem outras eletrodinâmicas não lineares que não caem naquela categoria ali. Agora, se você colocar o potencial, como você tem desenvolvido nos seus trabalhos, a gente vai ter que refazer essa análise agora com os potenciais presentes. Seria interessante pegar um caso bem particular, um caso especial que vocês têm, e fazer toda essa derivação. Fazer toda essa derivação de novo, para tirar o D, para tirar o H, né? E depois tirar as relações de dispersão, tá? Não, aí sim. Quando digo ele rouba nada, tudo isso aí, já são 4. Já é muito complicado. Então é isso aí, a gente está. Mas eu acho que o ponto que eu quero colocar para as pessoas é que a não linearidade ela é a presença do campo eletromagnético. Sem essa coisa ali. Só com o vácuo quântico. E isso, será que a física ela não está caminhando para isso? Você tinha, vamos dizer, Newton, massa, essas coisas. Daí aparece Max, eles trazem aqui uma coisa que não é massa, lá em malha de ferro, uma coisa invisível. Daí agora, com a não linearidade, essa coisa invisível, ela começa a se tornar poderosa. E tira essas variáveis de Newton, e daí acaba, que vamos dizer, qual é a tua proposta aqui com a relação de dispersão? É obter uma massa em função de campo eletromagnético. Então, você aqui já tem a carga, o teu rolo, se você fizer o diferencial de rolo, a carga já está em termos do campo eletromagnético. Então você está fazendo uma passagem de Newton Maxwell para o invisível. A tua ideia é exposta, né? Se alguém quiser discutir com você, a gente está aberto à discussão, está ótimo, tá? Você está trazendo essa ideia aqui dentro do eletromagnetismo nuclear. Certo? A busca pelo invisível. Tá. É isso aí, pessoal. Então vamos pensar o seguinte: vamos supor agora que o fundo seja constante. Então, ainda vou manter campos elétricos e magnéticos, mas se os fundos são constantes, todos esses coeficientes e esses E0 e V0 podem sair dessa equação. Como é que ficaria essa equação? Essa equação ficaria o seguinte: isso aqui é DI, né? Quer dizer, a divergência é a derivada em relação à iésima coordenada, e aí, claro, C1 é constante. Então, vamos colocar assim: D1, C1 é I. Vou colocar assim. Aí esse termo aqui vai ficar D1
sobre C2. Aí o índice I, né, é esse índice desse campo aqui. Vai ficar E0I. Aí aqui, esse produto escalar vai ficar E0J, EJ. Então esse termo aqui vai estar dando isso para nós. Esse termo aqui vai estar dando D2, B0I, porque o índice, o produto escalar, que é a divergência, ela tem esse índice aqui contraído com os índices de vetor. O vetor que está livre aqui é o B, então esse aqui é o B0I. Isso aqui é o B0J, é J, o produto escalar. Depois aqui nós vamos ter D3 sobre C, E0I, B0J, EJ. Então essa linha aqui já está resolvida. Tá? C1 é I, D1 aqui é 0I, aqui o B0I e aqui o E0I. Agora vamos fazer essa linha aqui. Vamos escrever. Então eu quero chegar agora ao vetor de permissividade. Aí esse termo aqui agora vai ficar mais D3 sobre C, B0I, E0, J, EJ. E aqui vai ficar mais C2, CPI. Então aqui vai estar aparecendo, vamos comentar esse termo aqui já já, menos, para o monopólio magnético, menos D1, E0I, B0I, B0J, BJ. Mais D2, B0I, E0J, BJ. Esse termo aqui. E agora esse termo aqui, mais D3 sobre C, E0I, E0J, BJ, menos D3C, B0I, B0J, BJ. Agora estou supondo que nós estamos em campos externos constantes. Então, isso aqui, tudo é constante, essa divergência desaparece. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Vamos apagar isso aqui, colocar igual a zero. E supondo que eu não estou trazendo do meu problema cargas externas, eu estou realmente no vácuo. No vácuo, com presença de um campo eletromagnético de fundo, agora constante. Então, o que nós estamos dizendo agora é que E0 e B0 são constantes, ou seja, independem do tempo, e são homogêneos, ou seja, independem do espaço. Então, derivada temporal é zero e o operador de grafia, as derivadas espaciais também são zero. Então, vou botar dessa forma. Se eu pegar a derivada temporal, pegar derivadas espaciais, né, atuando, seja em E0 e em B0, eu vou ter sempre zero. Então, no campo de função constante. O que nós estamos observando aqui? Isso aqui é a divergência DI de um certo vetor DI. Ou seja, eu posso escrever essa equação acima desse modo: divergência de D no vácuo igual a zero. Onde? Quem é DI? DI é tudo isso que está aqui dentro dessa divergência. Mas que eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: isso aqui vai ser C1 DI vai ser, eu posso escrever isso aqui como sendo um epsilon I J é J. Tudo que tem é, ó, aqui tem a Y, na verdade isso aqui eu vou poder botar C1 delta e J. Esse primeiro termo aqui é C1 delta e J. Aí aqui eu tenho o EI é 0I, então onde eu tenho? Tenho tenho campo elétrico, se propaga e o campo se propaga. Está tudo aqui, esse aqui. Então, tudo isso aqui está englobado aqui. Agora eu tenho um termo novo. Observação. Se o campo de fundo for constante, esse C2, que é a velocidade da luz, sai da derivada. E aí o que isso aqui vai me dar? Divergência de B pequeno igual a zero, né? Da equação de Gauss. Então, se os campos de fundo forem constantes, ou seja, esse C2 aqui, no caso do campo de fundo ser variável, esse C2 não é constante, então esse termo não pode sair da derivada. Mas se o campo de fundo for constante,
O C2, que é um coeficiente que só depende de campos de fundo, ele vai ser constante, então ele sai dessa derivada. E aí, ao sair da derivada, ele deixa divergência de B pequeno, que é zero. Então, no caso de campo de fundo constante, esse termo não vai contribuir. Tá? Campo de fundo constante que dá divergência de B igual a zero. Agora, eu vou gerar um termo novo, que vai depender aqui de B, essa é a novidade, de B e de B. Então, eu vou ganhar uma correção aqui, ao ver, quer dizer, quando eu falo vetor de polarização, eu vou ganhar uma correção que a polarização não vai depender só do campo elétrico, ela vai ter uma dependência do campo magnético. Eu posso chamar isso aqui, não sei, vou chamar isso aqui de um zeta IJ BJ. Então a gente ganha, onde esse zeta aqui, claro, são todos esses coeficientes. Vamos escrever agora quem é o epsilon e quem é o zeta. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu posso escrever, vou reescrever essa equação. Então, estou dizendo assim, essa equação aqui, como eu vou dar para cá? Ela pode ser escrita assim: DI igual a zero. Onde DI é epsilon IJ EJ mais um zeta IJ BJ. Que é como essa equação se arranjou. Quem é o epsilon IJ? O epsilon IJ vai ser esse primeiro termo aqui, C1 delta IJ, mais D1 sobre C2 é 0I, é 0J. Estou formando aqui uma matriz, ó. Isso é uma matriz, a identidade mais uma matriz formada pelos campos elétricos aqui, D2, D0I, D0J, mais D3 sobre C é 0I, D0J, mais esse termo aqui, mais D3 sobre C, vou botar aqui embaixo, ficou muito agarrado, deixa eu botar muito bonito, vou botar o seguinte, eu não posso apagar aquele quadro de lá, deixa eu ver, deixa eu só reescrever isso aqui melhor. Então, vou reescrever aqui meu F, vou botar aqui. Então, nós ganhamos essa equação, só para uma questão de apresentar o quadro melhor. Então, poder aqui, meu DI vai ser epsilon IJ EJ mais zeta IJ BJ. Esse aqui já é uma novidade, o vetor de deslocamento dependendo também do campo magnético. Então, vamos primeiro escrever o tensor epsilon IJ, a matriz epsilon IJ. Então, a matriz epsilon IJ é todo o coeficiente do E pequeno. Então, vai ficar C1 delta IJ mais D1 sobre C ao quadrado é 0I, é 0J. Mais D2 D0I, D0J. Mais D3 sobre C é 0I, D0J. Mais D3 sobre C D3 sobre C, B0I é 0J, ou seja, é 0J, B0I. É tudo que está até aqui. Agora eu vou começar. Isso aqui é o meu FJ. Depois nós vamos definir os FJ. Então observe o seguinte: o meu FJ é simétrico em IJ. IJ. Agora, esses dois termos juntos aqui se somam. Então isso aqui dá um termo simétrico. Ó. É 0I vira 0J. B0J vira B0I. Então a minha matriz FJ é igual à minha matriz FJI. Então esse tensor aqui de permissividade elétrica, ele sai completamente estrito em função dos campos externos constantes. Se houver só campo magnético, o E0 é zero, esse é zero, só sobra esse termo aqui. Isso mais isso. Se houver só campo elétrico externo, esse termo vai a zero e esse termo vai a zero. Então sobra só isso. Então, se houver só campo elétrico externo, eu vou marcar o B0. Se houver só campo magnético externo, eu vou marcar o E0. Mas assim, eu já tirei o tensor E0. Então esse tensor epsilon que aparece aqui é esse que está dado aqui em função de tudo. Agora vamos tirar o tensor zero. Então o tensor epsilon dá automaticamente
estudou totalmente simétrico. Então vamos agora ler o tensor certo. Lembrando então, de novo, campo de fundo constante, o C2 é constante, sai da derivada, aqui eu aplico a lei de Gauss, então esse termo desaparece no caso de campo de fundo constante. Então meu campo de fundo constante agora vai me dar esse coeficiente aqui do Bzinho. Então tudo aqui depende de 4 termos aqui. Então vamos escrever esses termos agora. Quem vai ser o meu tensor? ZJ. Eu vou apagar o Epsilon agora, tá? E vamos escrever então agora quem é o meu tensor ZJ, que isso é que vai compor o vetor de deslocamento elétrico. O vetor de deslocamento elétrico, ele agora depende do campo magnético. Que se propaga, não de fundo não, se propaga. Vamos pegar agora então quem é o meu ZJ. O meu ZJ é só ler a partir. Já foi observado uma estrela? A estrela de Neutron. Pode ser uma estrela aí, né? Um alto campo magnetar, por exemplo, né? Então vai ficar menos D1 E0I. Mais experiente do que o I. Menos experiência, exatamente. Do Sobral, não será? Sobral, foi Sobral. D2, B0I, E0J. E0J, E0I. Então é só esse termo aqui, né? Menos D1, isso, mais D2, tá? Tá certo, isso. Então tá aqui, tá? Menos D1, E0I, E0J, mais D2, E0I, E0J. E E0J, depois mais D3 sobre C, E0I, E0J, menos D3C, E0I, E0J. Então, nesse caso, se um dos campos de fundo for zero, ele se anula todo, né? Não, ele vai poder depender. Desculpa. Se o campo magnético de fundo for zero, sobra só esse termo. Se o campo magnético for zero, morre esse termo, sobra só esse. Se o campo elétrico externo for zero, sobra só esse termo. Então, agora, tem um termo misto aqui que não é simétrico, que aqui tem um coeficiente D1 e aqui um coeficiente D2. Então, esse tensor, ele perde a simetria se D1 for diferente de D2. A antissimetria, na verdade, ele poderia ser antissimétrico se o D1 fosse igual ao D2. Mas então, no caso de só campo elétrico de fundo ou só campo magnético de fundo, esse tensor aí é simétrico. Então, esse aqui só vai ser simétrico se ou E0 for zero ou D0 for zero. Se ambos forem zero, não tem campo de fundo, não tem nada a ver. Então, está aqui. Então, isso aqui é esse novo tensor aqui. Isso é importante, porque depois, na próxima vez, nós vamos querer definir, estudar o tensor de energia-momento, tirar a densidade de energia e o vetor de Poynting a partir desses campos aí. Quer dizer, a gente vai ter um conjunto de equações de Maxwell, né, modificadas pela não linearidade, e a gente vai ver como é que a não linearidade interfere no vetor de Poynting e como é que a não linearidade interfere na densidade de energia. Então, é isso aqui. Então, chegamos a esse termo aqui. No caso, vamos dizer assim, de Maxwell, né, o C1 é 1 sobre μ0, então tá, a gente já tinha sacado 1 sobre μ0, né, epsilon 0, tá certo? Né? Então, e aí eu tenho aquele tempo isso, que aí eu teria o C2, né? Peraí, só uma coisinha, só para a gente possa multiplicar toda essa equação do C2, né? Ah, não, tá certo. O C1, no caso de Maxwell, né? O C1, no caso de Maxwell, o C1 é 1 sobre μ0, C2, no caso de Maxwell. O C1 é 1 sobre μ0, C2, que no fundo é o epsilon 0. E aí, isso aqui vai ficar epsilon 0, delta e j, mais os outros, né? Então, o que a gente tem? Epsilon 0 é mais uma polarização. A gente isola a polarização, né? Deixando o termo em zero. Perfeito. Então, só para lembrar disso. Então, vamos colocar, vou guardar essa anotação, porque na próxima aula a gente vai precisar partir daqui. E aí, agora, olhando aqui, aí essa equação aqui vai me dar o vetor H. Então, aqui a gente já tem o vetor D. Isso está aqui dentro, né? Aqui é o nosso D.
1 sobre C2, né? 1 sobre C2 derivada temporal do D. Tá lá, né? Então, o DI está aqui. Essa estrutura está pronta. Se o campo de fundo não pode estar constante, como consideramos campos de fundo constante, essa derivada temporal não tem, esse rotacional não tem, e claro, eu não coloquei correntes externas. Então, campos de fundo constantes, eu tiro isso aqui e deixo só isso aqui. Isso igual a isso. Agora vamos lembrar de uma outra coisa. Se o campo de fundo for constante, observe que esse C2 vai sair aqui da rotacional. Então eu vou ter rotacional de E. Mas aí, desse lado aqui, eu tenho esse termo aqui, ó, C2C, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu teria, esse C2 sai, e aí eu teria rotacional de E, né? Eu teria esse 1 sobre C2 aqui, perdão. Então, ó, no caso do fundo ser constante, vamos olhar esse termo aqui e esse termo aqui. Se o fundo é constante, o C2 sai do rotacional e o C2 sai da derivada temporal. Esse 1 sobre C2 com esse C aqui dá 1 sobre C. Então, esse 1 sobre C desse lado vai cancelar com 1 sobre C desse lado. E aí eu tenho que o rotacional de E é igual a menos dB dt. Aí cancela esse termo. Esse termo aqui seria justamente a equação de Faraday-Lenz. Então, no caso do fundo ser constante, esse termo aqui cancela esse termo, que eu ganho exatamente a equação de Faraday-Lenz. Com esse 1 sobre C2 aqui, que eu teria o C2 sai das derivadas, e aí fica rotacional de menos E sobre C igual a derivada temporal de D sobre C. O C sobre C cancela e o rotacional de E é menos dB dt. Então fica rotacional, dB dt desse lado, dB dt desse lado. Então, ou seja, eu uso Faraday-Lenz e aí esses dois termos aqui se cancelam, no caso, campos de fundo constante, porque o C2 é constante. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou definir um GH. B, então aqui eu tenho B, 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 B. E aqui eu tenho só os L's, né? E aqui embaixo eu tenho DI. Então, a gente pode definir aqui, agora eu vou apagar esse lado aqui. Flora, você notou isso aqui, não notou? Eu vou precisar disso aqui na próxima vez, né? Lembrar que eu estou até anotar nas minhas notas aqui, que o DI, eu estou parametrizando assim, meu DI é EJ pequeno mais zeta IJ BJ. Tá certo. Agora vamos definir, eu vou apagar o lado de cá, para a gente poder escrever os tensores aqui. Vamos ver o seguinte agora. Como a gente define o tensor H? Né? A gente define, geralmente a gente faz assim, o H é 1 sobre M0P. É isso que a gente faz, né? E aí a gente acha rotacional de H igual a J. O que nós vamos fazer agora? Vamos escrever aqui, nós vamos querer escrever o H, quer dizer, eu estou obtendo aqui uma expressão do rotacional, né? Quer dizer, rotacional de um vetor H. Esse vetor H eu vou chamar de vetor HI. É esse vetor que está todo dentro do rotacional. Tirando já esses termos aqui, o fundo é constante. Então eu vou ter rotacional, geralmente a parametrização que a gente faz é o HI, ele é um μ menos 1, IJ, BJ, né? A gente geralmente faz isso, o H, né? É B sobre M0. Então a gente define o tensor de permeabilidade, ele é definido pela sua inversa, Então, B é menos 1, μ é menos 1 e J é BJ. Então é como se eu botasse, vou escrever dessa forma. A matriz μ inversa, I é menos 1, elemento IJ, BJ. Mas agora, o H não depende só de B. A primeira linha, ele depende só de B. Mas na segunda linha, o H depende só de E. Então eu vou ter um termo novo aqui, aqui eu chamei de zeta, esse aqui eu posso chamar de zeta mais de si, eu posso chamar de si. Si e J é J. Então eu tenho
permeabilidade magnética, agora aparece o campo elétrico. E aí eu vou definir quem é mi a menos 1 e J. Então, tem essa matriz aqui, mi a menos 1, elemento IJ. Vai ser esse primeiro termo aqui, C1 delta J. Menos D1 D0I D0J. Menos D1 D0I D0J. Menos D2 sobre C2 D0I D0J. Mais D3 sobre C, D0I, D0J. D0I, D0J. Mais D3 sobre C, D0I, D0J. D0I, D0J. D0I. Ou seja, também é uma matriz simétrica. Então, o mi a menos 1 e J é igual ao mi a menos 1 JI. Então, eu tenho uma matriz Mi. Essa matriz Mi, tá, se é inversa simétrica, a matriz original também é simétrica. Então, está lá. Esse é o tensor Mi. Agora, vamos definir o tensor Ψ, que é o tensor que traz o campo magnético, traz o campo elétrico para a permeabilidade magnética. Então, vou botar aqui Ψ e J. Então agora eu vou ter esse termo que desapareceu, então, D1 sobre C2, D0I, D0J. D0I, 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 D0J. Menos D2 sobre C2, D0I, D0J. D0I, né? D0I, D0J. Menos D3 sobre C3, D0I, D0J. Mais D3 sobre C, D0 e D0. Então, como no caso anterior, esse tensor não tem uma simetria bem definida. Porém, se houver só campo elétrico externo ou só campo magnético externo, esses termos aqui caem fora. E aí sobram esses termos aqui, que são simétricos. Então, se houver só campo elétrico externo, B0, B0 e B0, sobra esse termo aqui. Se houver só campo magnético externo, E0, 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 sobra só esse termo aqui. Então esse tensor é simétrico se houver só campo elétrico externo ou só campo magnético externo. Porém esse aqui não, esse aqui é simétrico em qualquer situação. Isso vai ser importante depois da gente discutir a equação de conservação da energia, para discutir também a questão de índice de refração próxima vez. Então vamos guardar essa parametrização. Vou ter que anotar isso aqui, se eu não esquecer a minha notação, vai ser o HI, vai ser mi menos 1, IJ, DJ, mais Ψ, IJ, EJ. Tá? Então essa é uma novidade, né, que a gente agora vai ter permissividade elétrica dependendo do campo magnético, permeabilidade magnética dependendo do campo elétrico. Isso por conta da não permeabilidade. Em meios materiais, isso acontece, é novidade. A questão toda aqui, o que é importante é que isso para nós está acontecendo no vácuo, né? Porque, como a gente falou, o vácuo ele está sujeito a campos externos, constantes agora, é zero constante, B0 constante. E isso faz com que
esse é zero constante, esses campos elétricos e magnéticos estão impostos ao vácuo, eles vão mexer, o vácuo não é vácuo, o vácuo é o vácuo quântico, então eles vão mexer com a estrutura do vácuo, vão gera essa polarização do vácuo, e aí a onda que se propaga, né, que é o campinho E pequeno, e o campo B pequeno, cujas relações de dispersão a gente vai buscar, então como essa onda se propaga, essa onda vai se propagar nesse vácuo polarizado. Pelo campo externo, né? Agora, por que apareceu essa polarização? O campo externo é apenas um agente revelador. A polarização, ela já está implícita no vácuo, porque o vácuo na QED não é o vácuo trivial, é o vácuo que tem partículas e antipartículas. Quando eu coloco o campo externo elétrico e o campo magnético externo, eles vão simplesmente mexer na estrutura do vácuo e o vácuo polarizado vai se revelar. E aí o vácuo polarizado se revela mostrando que ele tem uma permeabilidade magnética e uma permissividade elétrica, ou seja, o vácuo começa a se comportar como meio material, porque as equações de Matrix não vão ser. Agora eu posso pagar isso aqui, né? Pagar isso aqui, colocar aqui nesse quadrinho. Então agora o nosso vácuo, né? A onda que se propaga nesse vácuo, ela vai ser regida por essas equações de Matrix, né? Divergência de D, o D que nós definimos igual a zero, rotacional de E igual a menos ddt de B, divergente de B pequeno igual a zero, e rotacional de H igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal que teve isso, 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal que teve isso. Isso, bom, e aí é só, tá certo, porque quando eu colocar o nosso H, né, quer dizer, o nosso tá, e aí a gente já definiu quem é o nosso D, então ficou assim, né? Vou só escrever esquematicamente, tem a matriz epsilon atuando no E e a matriz zeta atuando no B. Em geral, na literatura, o pessoal gosta de colocar essa flechinha dupla para dizer que isso aqui é a matriz F em J e isso aqui é o tensor zeta em J. E para o H, a gente faz a mesma coisa, a gente coloca a matriz μ menos 1, aí bota a flechinha para indicar que é o IJ, e aí aqui a gente vai ter o D, e aqui vai ter a matriz Ψ atuando no F. Então, essas são as equações básicas. Então, essa onda, né, eletromagnética EB, esse laserzinho que está se propagando nesse vácuo polarizado, ele vai ter a sua dinâmica, a sua propagação regida por essas equações. Claro que aí a gente tem que ter na hora um derivado de point, intensidade de energia, tudo a partir dessas equações. Aí eu tenho que ter um cuidado de ver quem é D em função de E, quem vai ter um problema de simetria ou não. Tem uma série de aspectos delicados que não são imediatos aqui, mas daí a partir daqui a gente vai tirar as relações de dispersão, né? A gente vai escrever o H em função do D pequeno do E pequeno e o D em função do E pequeno e do D pequeno, vamos colocar E pequeno e D pequeno aqui e aqui, e aí vamos passar para o espaço de Fourier e vamos iterar as equações, para aí a gente vai obter índices de refração que vão ser função dos campos externos. Então o vácuo, né, ele se comporta como meio material, apresentando um índice de refração que vai depender dos campos externos. E também tem coisas interessantes aí, vai poder apresentar birrefringência, pode apresentar diploísmo, como a gente já discutiu aqui em outras eletrodinâmicas que não eram não lineares, eram eletrodinâmicas lineares, derivadas superiores, por exemplo, o eletrodinâmico em 3 dimensões. Então, a gente vai ter o índice de refração vai revelar essas propriedades, né? E além disso, né, a gente vai tirar, além disso, eu gostaria de dizer que até agora, a única eletrodinâmica não linear que não apresenta birrefringência é Bohr-Lindfeld. Então, Bohr-Lindfeld consegue ser uma eletrodinâmica não linear que reproduz o caso de Maxwell no sentido de não ter birrefringência. Todas as demais têm birrefringência.
mas não vai mostrar isso, porque ele, Gornífero, não tem refrigência. Tem um chancelamento mágico que faz com que a refrigência desapareça. Vamos ver essa particularidade da Gornífero. Mas então, com essas equações, né, a gente está habilitado agora, finalmente, né, a escrever as relações de dispersão. Tudo que a gente fez até agora, eu acho que foi aula 11, 12, 13, né? 11, 12, 13, que foi eletrodinâmicos não lineares, foi preparar as equações de Maxwell, né, no regime linearizado. E aí agora, mais ainda, no regime linearizado e com campos externos constantes, não variáveis. E aí a gente ganha, né, uma equação mais simples para trabalhar. Mas o campo eletromagnético ele é invisível? Não, é visível. Olha aí, olha aí. A luz. Ele passa por... Mas bota uma letrinha aqui, uma letra. Eu digo assim, talvez o Putin. Sei, Putin, né? Esteja interessado em fazer armas no campo eletromagnético não linear. Mas ele usa a eletrodinâmica para detectar os mísseis que aparentemente são invisíveis. Ele usa um laser para... Laser, né? Para tirar... Para eliminar, né? Barreira, né? Mas eu digo, um campo eletromagnético não linear, sim, invisível. Agora a questão é produzir, não quer dizer. Aquelas armas dos anos 30. Exatamente. Produzir, Flash Gordon, né? Flash Gordon que desintegra, as armas que desintegram a pessoa. Bom, então é isso aí. Eu acho que podia chamar a atenção. Eu tinha tantos professores aqui que mandavam projetos para a teoria certa, se ela podia. Pois é, exatamente. Podia mudar para o Putin, do seu global. Cara, vou te dizer, ninguém é mais conhecedor das eletrodinâmicas não lineares do que os russos. Tudo isso começou com os russos em 1925. Foi a primeira proposta do Shaposhnikov, né? Os russos, Vavilov, né? O pessoal aí, surgiu a mecânica quântica, 25, os caras já entraram para a eletrodinâmica não linear, baseado no fato de que o fóton, a luz, né? O que se pensava de interferência de luz com luz interferindo, eles passam a dizer, a luz com luz interferindo é fóton com fóton se espalhando. E aí, o espalhamento de fótons, ele necessariamente vai trazer uma não linearidade. Então, os russos já começaram a falar nisso antes do Otto Hahn, antes do vácuo de Dirac. O vácuo quântico de Dirac é de 29 a 30. Os russos já começaram a falar de eletrodinâmica não linear, o princípio da superposição falha. Quer dizer, quando você vai considerar duas ondas, vai considerar dois fótons e não duas ondas eletromagnéticas, você pode ter uma não linearidade. A não linearidade ficou clara depois, quando Dirac introduz o conceito de vácuo quântico e Otto Hahn mostra que esse mar de energia negativa que Dirac podia estar dando a base para uma eletrodinâmica não linear no vácuo, né? Então, mas os russos já começaram a pensar nisso em 1925, antes do Ocidente. Então, os 25. Se a gente olhar a literatura russa, né, publicada naquele objeto, né, de um experimento teorético físico dos russos, né, ali já tem uma série de debate entre russos conflitando com russos a respeito da mesma coisa, um via de um jeito, outro via de outro. Então havia um debate muito intenso na Rússia sobre o eletrodinâmica não linear. Então isso é uma tradição russa muito forte. Depois você pegar os livros, para o livro do Goryuk, né, Chico, depois o livro também do a Riser Beretets, né? Aquele livro também é excelente, ele faz assim, ele desenvolve coisas assim fantásticas, sobre polarização do vácuo, espalhamento fóton. Cara, livro da década de 50. Então, os russos têm uma primazia muito grande. A França também entrou muito, mas a França, na não linearidade, ela entrou um pouquinho mais atrasada. Porque a França também tinha uma tradição muito grande, tem até hoje uma tradição muito grande em ótica, né? Mas nessa discussão da não linearidade, os russos foram pioneiros. Depois vieram os franceses também. Aí já na década de 70, 60, 70, os franceses desenvolvem muita coisa, inclusive métodos matemáticos para tratar a eletrodinâmica nuclear. Tem coisas assim, muita literatura boa na França sobre não linearidade, né? Então, eu acho que a gente pode, mais ou menos, para a próxima vez, né, partir daqui. Então, só deixando um recado para quem está assistindo o curso online, que esses resultados aqui, a gente pode vir a discutir se alguém tiver dúvida, eu posso mandar, eu já te fiz um
copiei minha mão, fiz a mão e já escaneei, né? Então, se alguém precisar, eu mando esses detalhes dessa aula de hoje escaneados. Porque para quem está iniciando, isso não é tão trivial. Para pessoas mais experientes, né, colegas assim, pós-docs, que estejam assistindo eventual estudantes de doutorado, mas um estudante de graduação, né? Estou pensando num estudante de graduação, ou um estudante de mestrado, que está fazendo um curso de eletromagnetismo e quer mexer com aerodinâmicas não lineares, né? Às vezes, na manipulação, pode cometer algum errozinho imprudente. Então, se quiser checar, mas eu acho que uma coisa que todo mundo pode checar, se errar a primeira vez, faz a segunda, que na segunda vez assim. Deixa eu só chamar a atenção para uma outra coisinha aqui, que quando no caso de Maxwell, né, o nosso C1 é a derivada de L em relação a F, né? Então é 1 sobre V0, assim, né? 1 sobre V0, então aqui fica 1 sobre V0, 1 sobre V0 C2 é o epsilon 0. Então tá. Só para recapitular, no caso de Maxwell, C1 é 1 sobre V0. Então isso aqui ficaria rotacional de 1 sobre V0B, que é o H. Se esse carinha aqui, 1 sobre C2, 1 sobre V0, esse C2 é o epsilon 0. Então isso aqui seria o epsilon 0 é. Então eu teria rotacional, então eu teria aqui rotacional de H igual, aí aqui eu teria o epsilon 0 é, já DDT, o epsilon 0 é. O epsilon 0 é o D, DDT de D. Então fica rotacional de H igual a DDT de D. Então no nosso caso aqui, né, quer dizer, claro, eu estou escrevendo assim, aquele modo ali. Mas lembrando que o nosso H, né, quer dizer, ele já vai ter esse C1 aqui na frente e o nosso D vai ter também esse C1. Então, quer dizer, se eu substituir o nosso H por essa expressão e o nosso D pela nossa expressão, a gente vai chegar exatamente isso aqui. Então, está tudo batendo dele. Porque muitas vezes a gente vê direto assim, rotacional de H, que é o que tem que ser, igual a DDT de D. Não tem 1 sobre C2. No nosso caso, está aparecendo 1 sobre C2, mas ele vai desaparecer, né? Então talvez eu tivesse que escrever assim, o meu rotacional, quando eu substituir o meu H por essa expressão e o meu D por essa expressão, tudo vai voltar a isso. Eu reconstituo o máximo direitinho, né? Reconstituir o máximo, que é isso mesmo, porque nesse caso aqui, eu botei 1 sobre C2 em evidência aqui, né? Eu poderia também não ter colocado, eu poderia ter deixado o C2 aqui dentro e dizer que o rotacional de C1, mas é melhor deixar assim, acho que assim fica melhor. Só que está certo, que a gente está reproduzindo Maxwell, está certo. É só olhar para cá. Se tiver Maxwell, tudo isso aqui é zero. D1, D2, tudo isso, D1, C2, tudo, Maxwell puro Maxwell, só lembrar, Maxwell é isso aqui. É 1 sobre V0 é. Então, derivada de L, então, o C2 é zero, só sobra o C1. E o C1 é 1 sobre V0. Então, eu tenho 1 sobre V0 aqui, tenho 1 sobre V0 aqui. Se cancela. E aí fica DDT de D igual a 1 sobre C2, rotacional de D igual a DDT, 1 sobre C2 DDT de E. Beleza. Se eu substituir o C1 por 1 sobre V0 aqui, né? E aí a gente vai ter, esse C1 é 1 sobre V0. Então, isso aqui faz o papel do H. E esse C1 aqui é 1 sobre V0. Nós temos esse 1 sobre C2 aqui, fica epsilon 0 é, que faz o papel do D. Então a gente está escrevendo essa equação. Rotacional de H igual a DDT de D. Certo? As unidades são todas batendo. Então, para nós, né, a gente colocou dessa forma aqui, mas essa forma aqui, ela está compatível com. A gente reproduz o caso de Maxwell direitinho com as unidades. É só saber cuidar disso. Então, da próxima vez, né, deixa eu botar só essa equação aqui também, que eu vacilar nela. Opa, não consegui. Esse aí é o que? Meu desculpa. Se baseia nisso para a gente partir, para não ter que escrever tudo isso de novo da próxima vez, né? Então, aqui a gente tem D igual a 0, rotacional de H igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do D. Tá, a gente vai reproduzir isso. Bom, então, só chamar a atenção de novo, né?
está acontecendo? O panorama físico aqui é o vácuo, não é o vácuo vazio, é o vácuo de Dirac, é o vácuo da QED, e aí esse vácuo ele é sujeito a um campo elétrico externo e um campo magnético externo, vamos dizer, constantes agora, ambos constantes. E aí a onda que se propaga, né, que eu estou nesse meio aqui, estou aqui no vácuo, um espaço vazio, aí eu tenho um campo elétrico E0 constante, eu tenho um campo magnético E0 constante. E aí eu vou ter uma onda eletromagnética se propagando aqui, nos campinhos E e B. Então, essa onda aqui vai olhar para esse espaço vazio, não como um espaço vazio, mas como um meio material onde o E0 e o E0 vão gerar para esse meio aqui um índice de refração. Vão gerar então para essa onda uma velocidade de grupo, para essa onda vai ter uma velocidade de fase dada em função de E e B, de E0 e E0, velocidade de grupo dada em função de E0 e E0 e índice de refração dado em função de E0 e E0. Então vai ter várias propriedades, pode ter birefringência, pode ter diploísmo, tem várias propriedades interessantes que esses campos mexem com o vácuo. Então o vácuo se torna um meio material, a eletrodinâmica não linear, né, ela é uma expressão do caráter material do vácuo. Às vezes não só do caráter material, do caráter metamaterial, porque inclusive pode acontecer desse vácuo, com a presença desses campos externos, apresentar um índice de refração negativo, que é o que a gente chama de metamaterial. Foi estudado nos russos também, em 1968, né, o artigo do Victor Veselago, que mostra a possibilidade de se construir um material com índice de refração negativo, que hoje se faz. Ele faz isso em 68, cerca de 40 anos de antecedência. Ele estuda a possibilidade de haver materiais com índice de refração negativo, que é o que eles chamam de left electrodynamics, porque aí a propagação da onda eletromagnética, ela, em vez de ir com a regra da mão direita, ela vai com a regra da mão esquerda. Victor Veselago. Eu te mando o paper dele, que é materiais com índice de refração negativo. Russo, na variável. Esse conhecimento, cara, quem tem é o russo. Quer dizer que não tem problema de deixar o quadro, o Putin já sabe. O Putin já sabe isso, porque quem não sabe é o Trump. O Trump precisava aprender essas coisas com os russos, é isso aí. Bom, tchau, por hoje é só, e a gente volta. Então sábado que vem você pode voltar.